Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde a todos aqueles que nos escutam. Estamos a iniciar mais uma emissão do Nós é Europa. Aliás, último programa desta série. Vamos depois fazer uma pausa durante algum tempo, pensando retomar no mês de setembro. A conversa desta tarde é com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Bem-vindo. Obrigado. Enfim, vamos deixar aqui nota de alguns temas que estão na ordem do dia. Nomeadamente a questão do Brexit volta a ser muito falado por conta da situação vivida no Reino Unido. Mas se me permite, antes disso, dizer que a final do Mundial será 100% europeia. Portanto, é verdade. Só uma nota de abertura para os amantes do futebol, mas dizer, de facto, neste Mundial vamos ter duas equipas europeias, uma que faz parte do projeto inicial da União Europeia, a França, não é? E, curiosamente, o último Estado-membro a ter entrado na União, portanto, a Croácia, e que são os dois finalistas, aliás, os últimos quatro já eram, portanto, as meias finais foram disputadas. As meias finais foram completamente preenchidas com equipas europeias, o que também demonstra o potencial europeu nesta matéria, não é? O Brexit, novos desenvolvimentos, ou uma situação de impasse? Sim, uma situação particularmente... permite-me a expressão, esta é uma novela realmente um pouco complexa, mas de facto esta última semana o governo britânico perde duas figuras importantes. Por um lado, a demissão de David Davis, era conhecido como o ministro do Brexit, era a pessoa responsável no governo de Theresa May, portanto, que tinha a pasta das negociações do Brexit com Bruxelas, com a Comissão Europeia. E logo depois, na sequência desta saída, que foi prontamente, aliás, reposta pelo ministro que continha a pasta da habitação e do planeamento, tivemos também a demissão de Boris Johnson, outra figura muito polémica, um defensor ferrenho do Brexit, do chamado Hard Brexit. E que acumulava, portanto, de certa forma, as funções Ministro dos Negócios Estrangeiros e também dentro do próprio partido o acérrimo defensor do tal Brexit na sua versão mais complicada. São dois defensores então do tal hard Brexit. Exatamente, o que deixa Theresa May numa posição um bocadinho mais fragilizada. Aliás, a discussão foi precisamente da tomada de posição dos ingleses em optar por uma via que chamavam mais ligada a uma parceria comercial com a União Europeia, o tal soft Brexit, se quisermos assim, e terá sido, no fundo, na opinião de Theresa May, não seguiram necessariamente essa opinião, essa ideia do soft Brexit, mas aquilo que decidiram antes chamar uma espécie de terceira via, que foi batizada de acordo alfandegário facilitado. Portanto, aqui umas circunstâncias em que de certa forma o Reino Unido manter-se-á fora da zona económica europeia, mas que ainda assim haverá algum acordo no que toca a taxas alfandegárias com a União Europeia. Claro que isto também coloca-se aqui o problema da intenção futura das negociações do Reino Unido com os próprios Estados Unidos. Como sabe, tem havido também algum choque nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia, nomeadamente com a colocação de cobrança de taxas, e obviamente que se o Reino Unido entrar para esta versão mais soft, digamos assim, pode ter que sofrer também das consequências da introdução dessas taxas alfandegárias num possível futuro acordo com os Estados Unidos. Se ficar de fora nessa versão do tal hard Brexit, poderá então negociar diretamente com os Estados Unidos e desta forma não sofrer essas taxas alfandegárias. Aliás, o Sr. Trump foi bem claro na visita que está a fazer nestes dias e que se prolonga por este fim de semana, deixou bem claro, aliás foi internamente criticado e aliás foi recebido até com muitas manifestações e uma vez mais deu o ar da sua deselegância
porque veio dizer que este processo do Brexit estava a ser mal conduzido. Portanto, criticou abertamente numa entrevista que deu ao The Sun, salvo erro, criticou abertamente o processo e as opções que a ministra Theresa May está a tomar. Foi até mais longe, dizendo que o Boris Johnson, o ministro demissionário, daria até um belíssimo futuro primeiro-ministro. Portanto, aqui uma provocação também clara. Alertou para os tais problemas das negociações futuras que possam haver entre o Reino Unido e os Estados Unidos em termos de trocas comerciais e, portanto, segue-se agora o que sabe da continuação da visita oficial. Esta tarde será recebido pela Rainha e no fim de semana uma visita à Escócia, para a qual já estão a ser preparadas manifestações contra o Sr. Trump. Não é um diplomata de todo. Não é um diplomata de todo, subscrevo. Marco Teles, um outro tema que tem a ver com o facto de, em Portugal, se ter registado a quarta maior subida homóloga da União Europeia nos preços da habitação no primeiro trimestre deste Exatamente. ano. Portanto, isto foi uma estatística lançada agora muito recentemente, esta semana, portanto, pelo gabinete, pelo Eurostat, e, portanto, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia refere, de facto, que o índice de preços da habitação subiu cerca de 4,5% na zona euro e 4,7% na totalidade dos 28 Estados-membros, portanto, face ao mesmo período de 2017. Curiosamente, as maiores subidas, sempre homólogas, portanto, por comparação a 2017, dos preços da habitação, registaram-se na Letónia, 13,7%. Em segundo lugar, a Eslovénia, com 13,4%. A Irlanda, 12% e Portugal com 12,2%. Portanto, uma subida, de facto, muito elevada, bastante considerável. Isto para quem quer adquirir habitação é uma preocupação, não é? Eu presumo que sim. Eu presumo que sim. Naturalmente que nós não podemos se calhar desligar todo este fenómeno à questão da expansão que se tem assistido recentemente no nosso país e noutros também, mas sobretudo no nosso país já a questão do turismo, não é? E toda uma série de situações paralelas que aliás têm sido, que estão na ordem do dia, nomeadamente a questão do alojamento local, não é? Portanto, mas obviamente que isto também tem muito a ver com esta situação do turismo, mas sim, são números que obviamente nos deixam com alguma preocupação. Algumas questões ligadas aos consumidores, digamos, nomeadamente aqueles que viajam nesta altura. Marco Teles tem em defesa estes consumidores. Portanto, a União Europeia tem legislação que os protege. Exatamente, há legislação própria e há aqui um conselho muito interessante, que é: se vai de avião, informe-se em terra. Parece uma ideia muito interessante. Se agora um relatório da ANAC, portanto, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, que revela que as reclamações sobre os transportes aéreos portugueses, especificamente, não é? Portanto, subiram 35%. Em relação ao ano passado, portanto, em relação a 2016. Estamos a falar de números de 2017, portanto, por comparação com os 2016. O que é que está em causa nestas reclamações? Em primeiro lugar, atrasos nos voos, é o principal problema referenciado, cancelamento dos voos em segundo e depois irregularidades com a bagagem dos passageiros. Portanto, são estes os três principais motivos do descontentamento dos viajantes, segundo os dados que foram recolhidos pela ANAC. Como nós sabemos, as companhias aéreas têm o dever de informar, prestar assistência se necessário e, em alguns casos específicos, e até pagar a indemnização. O que é que nós, e aliás isso tem sido um tema que tem estado muito na ordem do dia, nomeadamente até devido aos cancelamentos de viagens para a Madeira e da Madeira terei para que dizer, fora. Abusivos por parte até da TAP. Ninguém compreende um bocadinho as atitudes que temos assistido nos últimos tempos e, portanto, o que aqui queria só acrescentar é que
estas situações estão protegidas pelo direito comunitário, não é aqui uma boa vontade, não é por boa vontade da TAP ou qualquer companhia aérea que vai pagar uma indemnização ao passageiro. Portanto, é uma obrigação legal. De obrigações legais. A sugestão que daria cá, e que aliás já o fizemos também no ano passado, é que foi criada pela própria Comissão Europeia uma aplicação móvel, portanto uma aplicação em que nós descarregamos, nem sequer é necessário depois estarmos ligados online para aceder ao conteúdo dessa aplicação. Chama-se Os Seus Direitos de Passageiro. Portanto, esta aplicação está disponível nas línguas oficiais da União Europeia, portanto está disponível em português, está disponível para as diferentes plataformas dos smartphones, desde iPhone, Android e por aí fora. E, portanto, este é um conselho que, sinceramente, nós damos que as pessoas façam munir dessa aplicação, porque falo por experiência própria. Já recorreu a ela? De viver essa situação de um cancelamento ou de um atraso bastante prolongado, e nessa altura sabe-nos sempre bem nós socorrermos de uma ferramenta que sabemos que é credível e que as informações que lá estão de facto nos vão ajudar. Portanto, e o que é que lá está? Está exatamente para os diferentes meios de transporte, desde os ferroviários, marítimos, mas neste caso em concreto, que nos interessa a situação do transporte aéreo, tem lá as situações todas, que é, em caso de cancelamento, quais os direitos que nós temos, em caso de atraso, e dependendo da hora do atraso e da distância do próprio voo percorrido, que direitos é que nós temos e que indemnização é que também nós podemos, porventura, até solicitar à companhia aérea, e também a informação a quem é que devemos fazer esta reclamação. Portanto, é daquelas aplicações que, muito honestamente, quem vai de férias, e sobretudo neste período de verão, que sabemos que é propenso para estas complicações, não custa nada descarregar. Portanto, chama-se Os Seus Direitos de Passageiro, e portanto, eu diria imprescindível ter esta aplicação no seu smartphone. Os cidadãos consumidores muitas vezes não reclamam, não procuram os seus direitos, não é? Eu creio que o problema passa exatamente por aí, e por considerarem ser difícil, talvez, fazer a reclamação. Bom, eu creio que às vezes também é eu compreendo que crie já algum desconforto nós estarmos num aeroporto e sabermos que um voo foi cancelado, ou que perdemos o avião, ou que estamos com atraso já superior a não sei quanto tempo, mas efetivamente há sempre um processo depois burocrático de nós, por escrito, fazermos uma reclamação, porque efetivamente, se essa reclamação não for feita, não vamos ter direito rigorosamente a nada. Portanto, essa aplicação diz-nos exatamente que etapas seguir. Eu recordo também que existe à disposição, e que os serviços são completamente gratuitos, existe uma outra rede europeia chamada a Rede dos Centros Europeus do Consumidor, que não tem representação aqui na região, mas tem representação em todos os Estados-membros, e, portanto, no caso português até está situado na Praça do Saldanha. Portanto, por e-mail ou por telefone podemos contactar esta rede, que aliás está presente nos 28 Estados-membros e também na Islândia e na Noruega, e que presta serviços gratuitos de informação aos consumidores sobre os direitos na União Europeia, de assistência na resolução de problemas, na compra de bens e serviços transfronteiriços. Quer isto dizer que, neste caso, esta rede europeia de apoio ao consumidor não se aplica à situação de nós cá, por exemplo, madeirenses, perdermos um avião da TAP ou por cancelamento e recorrer a esta rede para fazer a queixa. Portanto, nesta situação, essa situação não é válida. Não é. Portanto, isto aplica-se para situações com companhias estrangeiras, por exemplo, ou então nós, estando num outro Estado-membro, podermos socorrer desta rede europeia que presta um serviço de assistência que é totalmente gratuito. E há ainda uma outra rede. E ainda há, já que falamos de situações de redes de apoio ao consumidor, e todas elas com financiamento, portanto, redes que são financiadas pela União Europeia e que o serviço é gratuito para o cidadão, que chama-se o Solvit. Portanto, o Solvit é um serviço prestado pelas administrações nacionais de todos os países da União Europeia, inclui também aqui, além dos 28, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, mas tem aqui uma particularidade, ou seja, o Solvit ajuda os cidadãos,
ou as empresas interessadas numa resolução de um conflito, quando a situação decorre de uma violação provocada pela administração pública de um Estado-membro. Portanto, o Solvit não vai interferir em situações de conflitos de consumo entre um consumidor e uma empresa, mas uma situação, por exemplo, relacionada com as administrações públicas. Um caso muito específico vamos supor, a Marta agora decidir viver em França. Sim. E achar que depois no desempenho das suas funções profissionais, a empresa que acolhe não reconhecer, por exemplo, as suas habilitações académicas. Portanto, e neste caso teria todo o direito a recorrer ao Solvit para resolver esta situação. Situações também de, por exemplo, reconhecimento de validade de cartas de condução, prestações familiares, direitos à pensão, trabalho no estrangeiro, enfim, mas sempre situações ligadas com a administração pública nacional. Estamos a fechar um ciclo, já falamos disto, mas voltamos aqui a referi-lo. As eleições europeias são em 2019 e é uma preocupação já, enfim, da Comissão Europeia. É já uma preocupação, e sobre isso nós tínhamos, portanto, aqui só duas sugestões muito rápidas para fecharmos este último programa antes do período de férias. Há um site que se calhar muita gente já cruzou com ele, porque a ideia é precisamente nós inscrevermos no site e depois partilharmos na nossa rede de amigos, ou enviando e-mail ou enviando através das redes sociais. Chama-se This Time I'm Voting.eu. Portanto, e a ideia é que nós deixarmos claro que obviamente estamos preocupados com o futuro das eleições em 2019, vamos participar num ato eleitoral e convidamos também os nossos colegas via redes sociais a participar nesta votação. E esta página, convém dizer que está já disponível nas 24 línguas oficiais. Uma outra página, ou uma outra iniciativa, digamos assim, da qual eu gostaria daqui também fazer referência, chama-se EU and Me. Portanto, é antecedido de um hashtag, portanto, hashtag EU and Me, portanto, a União Europeia e eu, digamos assim, e, portanto, resume-se numa plataforma, num site que, se procurarmos no Google, facilmente encontramos. É uma plataforma onde começam a aparecer muitas informações interessantíssimas, no sentido de, muito dirigida para começar aos jovens, e sobretudo numa faixa etária que foi definida entre os 17 e os 35 anos, portanto, pessoas de certa forma até estão dispostas a participar, por exemplo, nas eleições, mas que no passado não têm tido uma grande participação, e a quem importa passar a informação de tudo aquilo que a União Europeia tem feito em prol dos cidadãos da União Europeia. E fazia o convite para que visitassem esta página EU and Me por uma razão muito simples, porque a própria Comissão Europeia encomendou a realizadores europeus 5 curtas-metragens. A mais pequena tem uma duração de apenas 4 minutos, a maior termina nos 9, 10 minutos, que percorrem 5 temas diferentes, que vai desde a situação da mobilidade, dos direitos dos cidadãos, dos negócios, do direito à diferença e à igualdade do género, por exemplo, e são curtas-metragens feitas por realizadores credenciados, e são curtas-metragens de muito bom nível que vale a pena ver. Portanto, elas estão disponíveis de forma gratuita na internet, neste site, e, portanto, por que não visitar o site, conhecer esses vídeos, através dos vídeos ficar a conhecer benefícios dos quais nós temos pelo facto de pertencermos à União Europeia, e que às vezes até nem associamos a esse facto, e até porque não, também está feito exatamente dessa forma, nós também partilharmos essas mesmas curtas-metragens através da nossa rede de amigos nas nossas redes sociais. Marco Teles, vamos fechar por agora? Vamos fechar. Mas esperamos retomar estas conversas passado o tempo de férias. Muito bem. O Centro de Informação Europe Direct Madeira continuará a funcionar? Continuará sempre aberto, os contactos estão disponíveis em qualquer pesquisa do Google, basta procurar Europe Direct Madeira. Nós vamos manter sempre as portas abertas,
E a já atividade também, no Facebook, não é? E a atividade do Facebook também é algo que nós procuramos sempre nas redes sociais manter sempre em ação, e também gostamos de relembrar que não é preciso um contacto formal de ir diretamente ao Centro Europe Direct colocar uma questão, mas podem entrar sempre em contacto por telefone, pelas redes sociais, que nós teremos sempre todo o gosto e o prazer em tentar ajudar e colaborar e responder às perguntas que nos façam chegar. Obrigada, Marco Teles. Obrigado eu, até uma próxima então.